Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho do surgimento das primeiras cidades e a dinamização, né, ou a hierarquização e a ideia do surgimento de uma organização maior dentro das cidades, diferenciá-las daquelas tribos, né, ou daquelas aldeias, beleza? Então é importante para entender, né, sobre as cidades, a gente tem que pensar que isso começa a surgir ainda na pré-história, que a pré-história é dividida em dois momentos, ou dois grandes períodos clássicos, o Paleolítico, ou Pedra Lascada, e o Neolítico, ou Pedra Polida. O período Paleolítico, aquele marcado, ou que se inicia com o aparecimento dos seres humanos, dos primeiros hominídeos, até a descoberta ou a invenção da agricultura. E aí o período Paleolítico, ou da Pedra Polida, é aquele do surgimento ou do descobrimento da agricultura até a invenção da escrita. Então, os dois grandes períodos, Paleolítico e Neolítico. Por que a agricultura se torna tão importante nesse cenário ou nesse sentido? A agricultura proporciona aos homens a possibilidade de produzir o seu próprio alimento sem depender tanto da natureza, tanto da busca por recursos. Ele consegue manipular e ele consegue produzir os seus recursos, certo? A princípio, essa produção de recursos e essa prática da agricultura vai nos criar um ambiente rural. Todo mundo trabalha na agricultura e na pecuária, ou seja, no plantio e no cuidado de animais, desenvolvem atividades agropecuárias, desenvolvem atividades rurais. A especialização e o desenvolvimento dessa agricultura, a busca e a melhoria de conhecimentos e técnicas vai trazer mudanças e melhorias na agricultura. Essas melhorias na agricultura vão possibilitar uma produção cada vez maior de alimentos. E essa produção cada vez maior de alimentos, que a gente chama de excedente de produção, proporcionaram uma dinamização das atividades produtivas. Primeiro, eu tenho alimento ou tenho produto sobrando, surge uma economia de troca. A gente pode chamar isso de escambo. O quê? O que eu tenho em excesso, eu vou trocar com outro grupo, com outra aldeia, com outra tribo, pelo que eles têm em excesso. E aí a gente começa num certo comércio. O desenvolvimento desse comércio e essa ampliação do excedente de produção fazem com que a população aumente. E esse aumento da população faz com que novas formas de organização sejam necessárias. Essas novas formas vão dando origem a novas profissões. Pessoas passaram a se dedicar à elaboração de tecidos, à cerâmica, às armas, às ferramentas, à metalurgia, e novas profissões vão surgindo. E encontram, né, essa união de profissões, vão surgir as primeiras cidades. O que diferencia a cidade de uma aldeia, de uma tribo? É justamente a complexidade das atividades encontradas lá. Então, por exemplo, pensando nos dias atuais, o que diferencia uma cidade do campo? Claro, nós temos uma diferenciação clara na paisagem. A paisagem urbana, aquilo que a gente vê na cidade, se diferencia bastante do rural. Na cidade nós vemos prédios, ruas, postes, né? Uma concentração de pessoas e veículos e indústrias, etc, etc. E no campo a gente vê uma paisagem mais natural, com plantações, com terra, com menos casas, com animais, etc, etc. Mas não é só a paisagem que diferencia. A gente tem uma diferença de função. Função agrícola pertencente ao campo, e na cidade nós temos uma função comercial, hoje industrial e de serviços e etc. E isso vai diferenciar as cidades. Então, para que cada uma serve?
A cidade se torna um centro de decisões. E é na cidade que vai estar a pessoa ou o responsável por decidir o que vai ser produzido, como nós vamos nos defender, como nós vamos dividir nos nossos alimentos, quem vai ser responsável por fazer o quê. Tá vendo que esse papel dessa pessoa que decide é justamente o papel de um governante. E aí, para ele ter esse governo, ele vai precisar de um conjunto de instituições que trabalhem a partir das suas decisões. Então, ele vai criar um exército, ele vai criar os arrecadadores de impostos, ele vai criar uma série de leis e uma série de fatores para organizar essa sociedade. Então, a agricultura, além do alimento, além da sedentarização do homem, ela proporciona uma transformação muito grande no mundo paleolítico. Essa transformação vai se tornando tão grande, a necessidade de leis, de exército, de armazéns, de cerâmica, de roupa, de não sei o que leva à necessidade do surgimento da escrita, ou do desenvolvimento da escrita. A escrita surge nada mais, nada menos do que para ajudar a organizar, para ajudar a anotar e não escrever, e não se perder e não esquecer de uma série de acontecimentos ou de produções e etc. A escrita ajuda a humanidade a se organizar. Então, a partir desse surgimento, dessa organização social em torno de um líder, a gente tem uma formação de um Estado, né? Não o Estado-nação moderno, tal qual a gente conhece, mas de uma liderança, de uma organização que não é mais tribal, porque ela não mais pensa só na tribo, ela vai organizar a cidade e o campo, ela vai organizar uma área, um grupo de pessoas cada vez maior. E a escrita, nesse sentido, vai ser extremamente importante. E com o surgimento da escrita, nós teremos então a passagem da pré-história, o final da pré-história e do período neolítico, para o começo da Idade Antiga, que é o começo ou é o desenvolvimento das grandes civilizações da antiguidade. Por hoje é só, pessoal. Valeu!